Heracles, ou Hércules, o maior macho alfa da história da humanidade, um semideus, filho de Zeus. Uma coisa interessante de se notar é que quase sempre quando Heracles se dá mal e as coisas dão errado pra ele, é porque ele é tomado pela loucura e mata as pessoas erradas. Quais nuances a gente consegue tirar da história dele? Pensando na verdade que tem mais de uma versão, né? Mas eu vou seguir o canon aqui, pegar as tragédias gregas mais famosas e tudo mais. Ah, e não se esqueça de deixar um likezinho, um humilde comentário pra engajar. Deixa de preferência um comentário com uma pergunta, um comentário daqueles que dá vontade de alguém clicar alguma coisa, tá ligado? E também, se você quiser ter acesso a outras histórias que eu conto, a minha seção em VIP, a área de membros, que é para os caras que doam, que é R$7,99 por mês, é bem barato. Você ganha, tem tipo 100 e poucos vídeos acessíveis. Tem as minhas histórias lá, tem algumas das minhas histórias que só membro pode ver. Mas com o tempo vai ter mais histórias para todo mundo também. Assim como Freud faz com o mito, do jeito dele, pelas razões dele, eu quero falar da masculinidade usando o Heracles como exemplo de problemas que ela traz. Quando você é um homem forte, e bruto, e viril, e agressivo, e corajoso, o herói, é Lissa, é a deusa da loucura, da fúria que te toma. É aí que você perde, é assim que você pega o super-herói invencível forte, fazendo ele matar as pessoas erradas, caindo nas desgraças do povo. Lembre que todos os trabalhos de Hércules são por causa desse problema. Porque a Hera dá um jeito da Lissa enfeitiçar ele. E a Lissa era uma deusa meio, sei lá, outsider, meio indie. E daí ninguém desconfia nada. E a Lissa enlouquece o Hércules por alguns segundos, mas é o suficiente para ele matar a mulher e o filho, que era um bebê. Então todo mundo... Foi assim que ele foi parar, sendo julgado pelo primo dele, que era um cara que odiava ele, na verdade. Então fica dando os piores trabalhos possíveis e o Hércules continua conseguindo. Heracles continua conseguindo. Mas ele é enfeitiçado e ele acaba matando a mulher e os filhos por causa disso. As Amazonas, por exemplo. Foi ele que derrotou as Amazonas. Mas por que ele derrotou as Amazonas? Na história, ele vai lá e negocia diplomaticamente com elas. E a rainha das Amazonas é super razoável. Ela entende a situação, porque o que ele precisa é do cinturão que elas têm. E a rainha das Amazonas falou: nossa, o Hércules é realmente muito forte, porque as Amazonas são guerreiras. E a rainha veio e fala: nossa, esse cara é muito forte. E daí ele fala com ela, ele fala: pô, tô aqui, tô fazendo os trabalhos de Hércules. Assim, tem todas as nuances do começo da história que acabam não sendo tão relevantes para essa discussão, que eu quero trazer para a masculinidade mesmo. Porque assim, as razões não importam, mas o Hércules tá naquela história de que ele tem 12 trabalhos pra cumprir. Na verdade são 10, mas sabe como é que é? As coisas não são tão simples assim. Era pra ser 10. Então ele tá lá num desses trabalhos e daí ele precisa pegar o cinturão. E a mulher entende, assim, ela sabe medir bem. Ela fala: não, eu entrego o cinturão. Não vamos derramar sangue da cidade. É que a Hera não deixa quieto. É outra mulher. O que ela faz, ela se fantasia de Amazona. Olha só. Olha a riqueza de símbolos aqui. Por que todas as Amazonas morrem? Porque a Hera quer se vingar do Hércules acima de tudo. E o que ela faz é se fantasiar de Amazona e começar a espalhar boato falso de que o Hércules é abusador. Na verdade é de que o Hércules quer sequestrar a rainha. Que ele não vai aceitar só pegar o cinturão. Então ela espalha falsos boatos e para proteger a rainha, as mulheres lutam com Hércules e perdem. E acaba as Amazonas. Por causa da vagabunda da Hera. Que tudo bem, assim, é que a Hera... É realmente bom a gente lembrar quando a gente pensa no Zeus, porque o Zeus é um animal. Até em algum momento tem uma foto dos filmes do Guilherme Analisa, melhor canal de mitologia. Cara, o Zeus lendo um jornalzinho assim: como fingir ser um deus sendo apenas um titã? Eu estava pensando, Zeus é um titã, né? Na verdade, assim, quando que deixa de ser titãs pra virar deuses? É com Zeus. O Zeus, teoricamente, eu aprendi como sendo o primeiro deus. Mas, se eu não me engano, a diferença entre o titã e os deuses
não era tanto a composição genética deles. É mais, sei lá, cultural. Os titãs são velhos tempos em que os pais comem os filhos, devoram tudo e não tem ordem. Então, é uma mulher que acaba com as outras mulheres. Por que as mulheres não são de um jeito... Sempre que na sua mente surge a pergunta, por que as mulheres não são mais assim? Por causa das outras mulheres. Ou talvez mais especificamente por causa de uma outra mulher. Quer dizer, não dá pra dizer isso. Outras mulheres. Porque a Hera só consegue espalhar falso boato por causa de como a mulher é. O falso boato masculino depende de que tipo de boato pega. Esse falso boato, esse tipo de falso boato de que o cara vai ser o machão que vai pegar a mulher. Eu não sei, engana os homens também, né? Não sei. Talvez seja relevante o gênero nesse caso. Mas tem essa história aí, que é uma mulher que causa a morte de todas as Amazonas do Reino das Mulheres. Mas vamos então ao que realmente interessa aqui, do Hércules. Eu não lembro exatamente por quê. Eu acho que é porque o Hércules ele tá forçado a fazer aqueles 12 trabalhos como uma punição que foi decidida pelos deuses mesmo. E o juiz dos 12 trabalhos, assim, ele tá punido, ele vai ter que cumprir 12 trabalhos pra... O Hércules, ele é um injustiçado. É bom também lembrar disso. O que acontece com o cara quando ele é totalmente macho total supremo? Ele sofre um monte de injustiça. Ele chama a atenção de todo mundo, tá todo mundo sempre inventando, tramando contra ele. Ele é punido por coisa que ele não faz. Todo mundo suspeita dele por qualquer coisa. Que a lição que eu quero trazer é de como a maior fraqueza desse grande macho, do super macho viril, macho alfa supremo, é a mulherzinha, é a mocinha. Mas vamos pegar o que acontece com a história. Ele tá lá fazendo os 12 trabalhos e tem uma hora que ele mata a Hidra e ele banha. O Hércules, ele é tipo, se você for pensar um RPG, sabe quando você abre o inventório e daí tem tipo 300 do negócio, não dá pra carregar 300 desse negócio, claramente. E o cara tem tipo infinitas flashes de Hidra com veneno, ele mata geral, envenena geral, o cara tem tipo um stack com 4.000 flashes de Hidra. Deveria ter, eu não lembro de onde eu tirei isso daí, mas então não lembro o que aconteceu. O Hércules atira uma flecha envenenada que pega num cara que eu acho que nem era quem... Eu não lembro se ele queria matar esse cara ou não. Não lembro se foi de propósito ou sem querer. Mas ele atira uma flecha que pega o Quirón, que é um puta de um cara justo, um centauro, um dos maiores sábios. Foi professor do próprio Hércules. O Quirón foi o último professor do Hércules. Hércules é a versão romana, então na verdade a gente tá falando aqui do Hércules. Eu tô contando o caso grego, eu nem conheço a versão romana direito. Então o Hércules, ele acerta uma flecha venenosa no grande professor dele, no cara que ensinou tudo que ele sabe. De artes marciais ao conhecimento da natureza, tipo essa história de pegar veneninho na flecha. Isso é Quirón. Quirón que ensina esse tipo de coisa. Mas enfim. E daí termina que o Hércules tá numa história de capturar uma mulher lá, porque ele curtiu ela. E daí o Quirón, antes de morrer, fala: vem cá. Toma esse negócio aqui, ó. É uma poção mágica de amor. Porque, ó, hoje você é jovem, mas com o tempo você vai ficar velha e daí ele não vai mais gostar de você. Então, desde os velhos tempos, os homens ficam tentando aterrorizar mulheres que elas não vão ser mais amadas porque elas vão ficar velhas. O Quirón chega pra menina, fala: chega aí, toma essa poção do amor. Quando você estiver velha e feia, você passa essa poção do amor num vestido. Ele não dá as diretrizes exatas. Você dá essa poção de amor pro Hércules, e daí ele vai voltar a te amar. Porque ele sabe que o Hércules é um puta de um misógino. Na verdade, o alcunha do Hércules Hércules o misógino. É uma das alcunhas dele. Ele sabe que ele vai querer pegar geral. E daí ele fala: toma essa poção mágica aí. E eventualmente ela deixa de ser amada por ele do mesmo jeito. Ele acha outras melhores. E ela faz isso. Ela faz um vestido, uma roupa pro Hércules e passa esse veneno, achando que é uma poção do amor. E é uma roupa. E essa roupa sufoca o Hércules e mata ele. Mata de um jeito que só o Hércules poderia morrer assim. Porque o Hércules é muito forte.
Então essa roupa, ela trava ele, ela destrói, definha ele, faz ele ficar cada vez mais, ela esmaga ele, sufoca ele. Então é assim, é sendo esmagado e sufocado por causa do... E por quê? Porque ele negligenciou uma mulher que o amava. Ele podia ter prestado atenção no que a mulher sente, e daí ele saberia que ela tá muito insegura a ponto de fazer alguma coisa séria que pode dar problema pra ele. Então a questão assim, você quer ter uma mulher, você presta atenção nela, porque senão dá problema. Essa é uma das lições, porque eu acho que tá clara aí. Outra lição é ter várias mulheres e ficar traindo e trocando dá problema. O cara que é o super macho, o pegador de todas, cai nesse problema inevitavelmente. Que assim, se você for um deus mesmo, se você não fosse um mero mortal, se você fosse um deus mesmo, aí sim você poderia ser que nem Zeus. Pega geral, que se dane, entendeu? Mas você não é. Você não é nem um milésimo do Heracles. E o Heracles já se ferra com isso. Por causa de não prestar atenção com o amor da mulher dele lá, ele acaba tomando um veneno errado do amor, não presta atenção e morre sufocado. Ele morre, na verdade, nas mãos do filho, porque ele implora pra ser morto, de tanto horror que ele tá, de tanta dor, de tantas trevas. É terrível essa história. Tem outras nuances também, outras questões de gênero que surgem com relação no que a Hera faz. A Hera como representante da mulher ali, além das Amazonas, também tem uma simbologia interessante. A vingança feminina, porque ela não consegue peitar os Zeus de frente, mas ela consegue o que ela faz. Tipo, os Zeus não tem energia e saco suficiente para impedir que ela se vingue dos alvos inocentes, porque ela não pode se vingar nos Zeus, então ela se vinga nos outros. Eu adoraria falar de mais vídeos de mitologia. Esse meio que fecha aqui um pouco a questão. Então a gente tem essa questão do feminino, que por que não tem Amazonas? Em última instância é porque as mulheres não deixam. No coletivo, a forma coletivista das mulheres se organizarem é muito... Elas se alarmam por causa de qualquer mulher no bolo de mulheres, porque elas não têm o mesmo respeito à hierarquia pelos homens. Se um cara qualquer vai lá e grita alguma coisa, todo mundo para. Mas e o rei? O que ele falou? Então temos aí... O caminho do supermacho tem esse problema, que é você se expõe o flanco para a fêmea frágil, porque ela não é tão... Porque apesar da fragilidade dela, ela ainda é capaz de causar a você dano e problemas e morte. Uma morte horrível. Porque as coisas são assim. Mesmo você sendo o cara mais forte do mundo, impenetrável de balas. Tipo, se existisse o Hércules hoje, ele seria impenetrável por balas. O maluco era um monstro. O cara enfrentava o Javali de Erimanto, o cara enfrentava a Hidra, o cara enfrentava qualquer coisa. Ou tem a história dele, do trabalho dele, que ele limpa o estábulo, que ele, em vez de ir lá limpar o estábulo, ele só arremessa umas pedras colossais e destrói o chão do estábulo, alguma coisa assim, e daí o rio inteiro passa e limpa o estábulo. Mas enfim, acho que por esse vídeo ficamos por aí. Eu devo a vocês um vídeo que eu tinha perdido, mas nós encontramos, quer dizer, algum amigo encontrou, algum dos caras encontrou, o vídeo da 1001 Noites. Então eu vou reupar em breve. Muito obrigado e até a próxima.